Olá, inquieta! Seja muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal. Juntas vamos explorar um universo de possibilidades, onde a inquietude é a nossa maior aliada. Meu nome é Fernanda Oliveira e eu sou fundadora da comunidade de Mulheres Inquietas. Se você quer aprender, evoluir e prosperar, este é o seu lugar. Hoje estamos com Josi Teles, especialista em posicionamento com arquétipos, isso? Isso mesmo. Josi, se apresenta para nós. E eu já gostaria de saber, nos conta um pouquinho sobre a tua história. Gostaria de saber quando é que foi que veio essa paixão por fotografia e quando que entrou o arquétipo na fotografia. Perfeito, muito bom dia. Eu sou Josi Teles, sou fotógrafa, especialista em posicionamento guiado por arquétipos de marca. Então, eu comecei a trabalhar com os arquétipos de marca, mais precisamente há 2 anos, né? A trabalhar, a trazer eles para o aspecto profissional. Eu sou formada em publicidade, propaganda e fotografia há muito tempo, lá no tempo que a fotografia ainda era feita, Revelado. digamos, revelada, isso mesmo. E trabalhei 20 anos no sistema bancário. 20 anos eu fui bancária. Eu sempre digo que o banco foi um dos primeiros lugares que me ensinou sobre posicionamento, porque a primeira coisa que nós aprendemos ao entrar no banco é quanto é importante a imagem, a comunicação, a postura, porque nós lidamos com uma parte muito sensível ali o dinheiro do cliente, né? Então, passar toda a credibilidade, confiança. E dentro da minha carreira, eu nunca deixei nem de fotografar, nem de estudar a parte do marketing, porque sempre trabalhei com vendas, sempre trabalhei com atendimento ao público, então o estudo em relação a isso sempre me acompanhou. E lá na pandemia, que eu parei absolutamente tudo, fiz uma cirurgia da minha mão e comecei a formação em especialista em arquétipos de marca, justamente para juntar com o trabalho da fotografia. E coincidiu que logo depois disso, muitas pessoas começaram a fazer os ensaios profissionais. Então, eu já entrei dentro do mercado de ensaios profissionais com esse diferencial, já com o intuito de não entregar aquela fotografia profissional igual a de todo mundo e fazer realmente direcionado para uma comunicação intencional, para que tudo que a pessoa utiliza além da fotografia comunicasse a mensagem que ela deseja transmitir. Então, a fotografia comunica, mas os looks que eu uso comunicam, as cores que eu utilizo comunicam, a tipografia que eu utilizo comunica, as narrativas, o tipo de conteúdo que eu trago. Então, comecei a fazer um trabalho que engloba tudo isso, porque a fotografia profissional em si, eu observava que muitas vezes a pessoa nem utilizava, não achava como incluir ela ali nas primeiras postagens, ou como trazer ela de fato. Tá, vou fazer fotografia, mas qual pose vai comunicar o quê? Qual roupa que eu vou usar vai comunicar o quê? Qual maquiagem, acessórios? Então, eu uni todos esses aspectos da comunicação para entregar uma fotografia que fizesse realmente diferença no negócio dela, na mensagem que ela deseja transmitir, e trouxesse resultado profissional, né, para o crescimento da carreira dela, nesse aspecto. E hoje, com a rede social, a gente vê o quanto a imagem ela é importante, né? Mais do que nunca, como a imagem é importante. Por quê? Porque a imagem vende. E a imagem fala e comunica sem tu falar nenhuma palavra. E hoje, muito das vendas acontecem através de plataformas, né? De rede social. E ali é a oportunidade que tu tem de comunicar o teu cliente para que tu possa fazer essa venda. E então, assim, a gente já tem essa ideia, né? Essa ideia vem crescendo de que a imagem comunica e o quanto ela é importante. Mas eu gostaria que tu explicasse um pouco de o quanto o arquétipo ele influencia nessa precisão da imagem certa, da forma que tu quer passar. Porque o arquétipo eu acho que é algo novo para mim, né? Eu acho que ele deve ter. Comecei a escutar ele em torno de uns 2 anos, talvez, né? Que ele veio aumentando esta demanda e esse assunto vem vindo mais à tona. Mas ele ainda, para quem não convive, não estuda esse assunto, ele ainda é um pouco tipo, tá, mas o que exatamente ele é? O que exatamente ele faz? Qual é a importância dele? Porque às vezes a gente foca, tá, já entendi que a imagem, ela comunica. Só que aí tu comunica errado. Por quê? Porque tu não está comunicando o arquétipo certo. E eu não tinha esse entendimento. Passei a ter esse entendimento quando eu entrei em contato contigo, né? E fiz questão de te chamar para que a gente trouxesse esse conhecimento para mais pessoas, porque ele é fantástico. Quando tu entende, tu fala, nossa, como
faz sentido. Então, nos explica, assim, aonde que o arquétipo, ele realmente influencia. Bom, 95% das nossas decisões de consumo são emocionais. Né? A gente identifica que o que é o arquétipo? O arquétipo é a parte que traz o emocional para o marketing. Então, ele é utilizado, os arquétipos de marca são utilizados há muito tempo por grandes marcas para trazer justamente esse aspecto humanizado, emocional para dentro de marcas corporativas, digamos assim. Por quê? O arquétipo ele é uma linguagem universal. Então, nós temos, para a gente contar um pouquinho lá do início da história dos arquétipos. Nos conta que a gente quer saber, a gente quer entender bem direitinho. Foi uma treta lá entre Freud e Carl Jung, porque Freud dizia que não existia outros aspectos que influenciavam nas nossas decisões, senão nossas vivências individuais, certo? Então, veio Carl e disse não. Tem um aspecto que influencia também nas nossas percepções e decisões, que é um aspecto ancestral, que nós herdamos. Então, nós precisamos já ter uma determinada percepção e julgamento das coisas que nós estamos vivenciando pela própria sobrevivência da espécie humana, digamos assim. Então, a gente já tem uma carga hereditária do que representa perigo, do que representa sabedoria, do que representa o comando, né? Independente, digamos, unicamente do indivíduo em si. Então, por isso que é uma linguagem universal que funciona aqui, na China, em todos os lugares, porque nós herdamos emocionalmente e hereditariamente essas percepções. Então, se a gente para imaginar como é uma pessoa sábia, a gente tem um desenho formado. Como uma pessoa, né, mais sedutora, a gente tem um desenho formado. Então, a gente traz esses aspectos para a comunicação, para se conectar com pessoas que ressoam com os nossos mesmos arquétipos ou com aqueles arquétipos dos quais nós desejamos ser representadas, digamos assim. Né? Por exemplo, o arquétipo amante, ele pode consumir do arquétipo rebelde, porque a amante tem, no lado sombra dela, uma necessidade de aprovação, então ela tem dificuldade de expor qualquer ideia contraditória, então acaba consumindo de marcas que representam o arquétipo rebelde, porque ali ela consegue, de alguma forma, se expressar através do consumo. Então, como 95% das nossas decisões de consumo são emocionais, é aquela coisa que a gente vê algo, gostei, não sei, gostei. Não sabe bem dizer o porquê, mas é algo emocional que já vem nessa herança inconsciente, que está no nosso inconsciente e que a gente fica com desejo de consumir, ou porque ressoam com os nossos mesmos arquétipos, ou com arquétipos aqueles que nós nos sentimos representadas, ou de alguma forma gostaríamos de comunicar. Então, são 12 arquétipos de marca que nós temos, e todos eles conseguem comunicar através de vários aspectos, né? Visuais, verbais. Então, a gente refina essa comunicação no detalhe do posicionamento, porque todo detalhe sim comunica. Às vezes a gente acha que é só um detalhe, mas a comunicação em si, a riqueza dela é feita da combinação de todos esses detalhes. Então, a gente presta atenção em todos esses detalhes para que esteja sendo transmitido no posicionamento exatamente a mensagem, tanto do que eu acredito, dos meus valores e crenças, quanto daquilo que eu quero trazer de transformação através do meu trabalho. Então, não necessariamente a pessoa vai ter um único arquétipo, né? Ela pode circular até quantos arquétipos? O que eu quero te perguntar? Quero que tu nos explique isso. E como que é feita a definição do arquétipo? Como que ele sai tão preciso, né? Como que ele sai tão certeiro? Eu fiz contigo, né? São algumas perguntas, mas eu queria que tu explicasse como é que funciona e como que ele pode ser tão certeiro de falar, nossa, faz sentido. E aí eu queria que tu explicasse os 5 mais comuns, o mais comum para ti, porque o que mais aparece para ti pode ser que não apareça para outra pessoa, mas para ti, quais são os que tu mais vê? E nos explica um pouquinho deles para nós entender a essência do que só arquétipo. Vai ter gente olhando para nós e vai dizer, mas o que é o raio do arquétipo, né? Então, dá uma esmiuçada. Claro. Vou começar então falando em relação aos arquétipos mais comuns, né? Acaba que, quando a gente percebe, quem trabalha com isso, digamos assim, percebe que os arquétipos que vêm a se manifestar nas minhas clientes ressoam bastante com os meus arquétipos, porque tem aquela conexão
emocional, inconsciente, que a gente sabe aquela coisa que a gente acaba se ligando com pessoas muito parecidas com a Uhum. gente. Quando a gente trabalha com isso, a gente percebe, nossa, mas é incrível como eu me conecto com pessoas que têm características muito parecidas com as minhas. Então, acaba que muitas pessoas que eu atendo, que eu realizo as análises, ressoam com os mesmos arquétipos que os meus. É exploradora, sábia, amante, governante. Então, arquétipos muitas vezes que eu. O arquétipo da governante é um arquétipo que eu não manifesto, mas é um arquétipo que eu sempre tentei, que é um arquétipo que eu consumo. Porque o desejo de ter mais ordem, voz de comando, controle, é algo que ressoa dentro de mim. O importante, quando a gente fala em manifestar os nossos arquétipos de marca, é que a gente não forma, digamos, um personagem, né? A gente não olha para um posicionamento e tenta imitar. Ou fica se perguntando, mas qual a melhor cor e por quê? Qual o melhor look e por quê? Então, a gente tem esses detalhes que a gente consegue trazer para a comunicação, porque com a internet, como a gente já comentou, né? Eu tenho ali 3 segundos. Então, em 3 segundos, como eu vou comunicar? Tem uma forma de, em 3 segundos, estar tudo ali na tua comunicação e a pessoa já entender inconscientemente muito de quem tu é, do que tu acredita e dos teus valores. Essa questão de, nossa, Josi, mas como que faz tanto sentido? Acontece para 100% das pessoas. Quando a gente faz a revelação ali, né? Nossa, Josi, mas como? Porque, na verdade, intuitivamente, a gente acaba já fazendo aquelas coisas que depois eu trago ali com o resultado da análise. A análise consiste em 72 questões que são afirmações que falam muito com as nossas partes mais profundas. Nossos sonhos, nossos medos. Então, quando a gente para realmente e faz, como é uma análise quantitativa, ela não é ou isso ou aquilo, ela pode apresentar, na verdade, 6, 7, pode apresentar mais do que 3 arquétipos, né? Até 6, 7? Pode. De 12? Pode. Daí a pessoa é tudo. Super intensa daí. É um pouco de tudo. Super intensa. É mais raro, geralmente. Mas daí não tem, a pessoa é confusa, né? Porque é difícil, tá, mas daí agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu sou aquilo. Como é que faz pra sentido, circular? Pode ser uma pessoa bem confusa, bem intensa, porque ela tem, às vezes... Ou um linka no outro, por exemplo, né? Às vezes um agrega o outro, né? Tipo assim, a governante agrega sabedoria, porque tu precisa ter sabedoria pra governar. Então faz sentido Sim. que tu tenha, né, um e o outro. Mas 6, 7, consegue linkar tudo que faz sentido? Ou aí vira emocionalmente é uma pessoa mais bagunçada? Que ela vai, talvez, se reorganizar. E tu já ouvi tu falar, né? Que não necessariamente os arquétipos que tu é hoje, tu vai ser o resto da vida. Que tu tem que ir refazendo. Pode ser que, nesse caso, a pessoa ela tá mais bagunçada com ela mesma, emocionalmente, e depois ela vai se ajustando? Ou tu consegue 6 que façam sentido um no outro? Depende. Por quê? Aí a gente começa a falar dos lados sombras e dos lados luz. Se ela tem, por exemplo, os lados sombra de determinados arquétipos interferindo na vida dela, pode estar tudo mais bagunçado. Se ela tem os lados luz, não necessariamente vai estar tudo bagunçado. Pode ser uma pessoa super intensa. É super raro, né, ter 6, digamos assim. O normal é ter de 3 a 4, né, arquétipos com uma pontuação maior. E a gente sempre traz 3 para a comunicação. Então, a gente tem... o interessante é que a gente... Primeiro, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, que quando a gente descobre ali... Por isso que eu te perguntei se tinha a ver com essa bagunça emocional, né? Ter esse monte de arquétipo. Quando a gente descobre ali, a gente traz a parte... A gente conversa, né, sobre o lado luz e o lado sombra. E ali a pessoa consegue identificar, nossa, é verdade, eu sou governante, mas esse meu aspecto de autocontrole, ele de tentar controlar, né, tá me fazendo mal, né, tá me fazendo mal em outros arquétipos, trazendo, por exemplo, ressoando o arquétipo da rebelde. Eu tô sendo mais rebelde porque o meu lado sombra da minha governante quer ser autoritária, quero que tudo seja feito do meu jeito a qualquer custo. Assim como tem o lado luz da governante, que mantém o controle, a ordem, através de harmonia, e aí pode ressoar até lá com o arquétipo da cuidadora, que é o cuidado com a família. Então, quando a gente faz a análise, a gente conversa bastante ali depois sobre o lado sombra, o lado luz, e o que vai ser trazido para a comunicação. Aí linkando com a mensagem que eu desejo transmitir. Se a gente traz, não tem como trazer
as marcas corporativas, por exemplo, elas aplicam apenas um arquétipo, né? Para trazer essa humanização. Mas quando a gente fala de ser humano, os arquétipos de marca começaram a ser aplicados primeiramente nas marcas corporativas. Mas quando a gente fala de ser humano, a gente somos extremamente complexos, né? Então, a gente pode ter... O normal é ter de 3, né, a 4, às vezes 2. Às vezes acontece de ter 2 com uma pontuação mais alta, mas a gente, mesmo que a pessoa tenha 5, 6, que deram uma pontuação um pouco maior, se traz sempre 3 para comunicação. Para passar, digamos... Justamente para não ter essa bagunça. Para não ter essa bagunça. Para passar, digamos... Tá, mas vamos pensar, então, quais são as 3 maiores mensagens, valores, e que você quer transmitir através da sua marca pessoal. Quais são... o que a gente vai escolher? E a gente escolhe 3 para passar através da comunicação. Aí a comunicação verbal, a imagem, a identidade visual, para que seja... Para que fique claro os meus valores... Para que tu consiga passar a imagem através, a tua mensagem através da imagem. Porque, nossa, é muito claro. Depois que eu comecei a entender mais sobre o arquétipo, tu olha a imagem, tu define. Tu olha o comportamento, tu define. Tu olha, né? E é que nem tu falou, não dá para montar um personagem, porque tu não vai sustentar aquilo ali. E aí... Bom, vamos acabar essa pergunta, depois eu vou te fazer outra pergunta. Mas eu queria que nós falássemos assim, sobre 5 arquétipos, por exemplo. Vamos falar sobre a governante, sobre a rebelde, sobre a amante, mas explicar na prática. Vamos supor que alguém que está ouvindo, alguma mulher inquieta, é governante. O que tu falaria para ela? Ó, governante é isso, isso, isso. Ah, daí temos uma rebelde. O que é rebelde? Isso, isso, isso. Dessa identificação, só para as pessoas entenderem como é na prática. Perfeito. Eu vou usar a minha história para contar essa parte, pode Vai ser? fundo, pode. Quando eu comecei a ler sobre os arquétipos de marca, eu achei que eu era inocente. Por quê? A inocente tem o lado de acreditar que tudo é bom, né? Ver sempre aquele lado cheio do copo, só que um pouco mais cheio do que cheio. Ela enxerga que tá um pouco mais cheio. E aí, eu sempre achei que eu era inocente, né? O lado sombra da inocente é ver tanto o lado cheio que ela não consegue lidar com os problemas e trazer para a realidade, digamos assim, enfrentar a realidade, né? Tenta encher tanto o copo que... Mas é algo emocional, eu quero ver bem cheio para eu não precisar ver o lado ruim, ou é porque... Não, é porque eu tô vendo bem cheio mesmo, não é? Eu não consigo nem ver o ruim, ou eu não quero resolver o ruim. Aí é uma mescla do lado sombra com o lado luz. O lado luz dela é muito otimista, né? E o lado sombra é quase a mesma coisa, é o excesso de otimismo a ponto de eu não lidar com as questões práticas para resolver os aspectos realistas. Por isso que tem que ter o equilíbrio, né? Sempre trabalhar o lado sombra quando eu percebo que isso está me atrapalhando. A inocente pode ser o lado luz, ser otimista, mas ela não pode passar a ser ilusionista, digamos assim, né? Porque mas é uma tendência desse perfil. É uma tendência do perfil. É uma tendência do aspecto sombra. E aí, quando tu tem esse conhecimento, tu te dá conta e consegue reorganizar. Exatamente. E aí eu achei que eu era a inocente. Comecei a ler sobre o lado sombra, digamos assim, também da inocente. E eu falei, nossa, é verdade. Em alguns momentos eu faço de conta que não tá acontecendo algo ruim porque eu quero que seja bom, entendeu? Até mesmo, às vezes até mesmo sobre uma pessoa, né? Não, essa pessoa é capaz, ela jamais vai ser, não vai ser legal comigo, né? E tenta ver sempre aquele lado bom. E em alguns momentos, sim, isso me atrapalhou de ser aquela pessoa que vê demais o lado bom a ponto de não encarar a realidade para, de fato, resolver e aquilo vir a me prejudicar. Então, ao longo dos meus estudos, novamente, vamos fazer a reanálise novamente. Aí eu identifiquei... Mas nessa outra vez, tu não fez análise, tu só leu sobre... Exatamente. E foi no achômetro. Eu não tinha feito o método da análise ainda, com as 72 questões. Eu estava apenas lendo sobre o lado... Lendo sobre... Me aprofundando sobre cada um dos arquétipos, né? Aí, vamos fazer a análise, né? Aí eu fiz uma análise, digamos, um quiz, né? Mais simples, que a gente encontra na internet, às vezes, que tem 12 questões, que tem 20 questões. Um quiz, digamos assim. Aí identifiquei a amante,
que faz parte, de fato fazia parte dos meus arquétipos, e comecei novamente aí de novo a me aprofundar nos aspectos do lado sombra e do lado luz. E o lado sombra da amante é a necessidade de aprovação, a dependência emocional, muitas vezes de ficar dependente de aprovação daquela pessoa que está na tua companhia, às vezes não necessariamente o par romântico, mas até mesmo a família, os amigos, né? Aquela pessoa que não consegue fazer nenhum movimento se ela não tiver a aprovação, né? Esse é o lado sombra, digamos assim, da amante, né? Pra gente falar um pouquinho do lado sombra e do lado luz de cada um. E eu comecei a trabalhar aquilo ali de forma muito profunda, né? De fato, com terapia convencional, com terapias alternativas, fiz reiki, fiz Theta Healing, barra de Axis, assim como terapias convencionais também. E aí eu... Porque tu percebeu que o lado sombra estava sendo mais forte do que o lado luz. Exatamente. Porque eu percebi que o lado sombra era uma característica que eu não tinha nem me dado conta, digamos assim. Que eu achava, eu sou assim. Eu falei, não, mas só um pouquinho. Ali, não, só um pouquinho. Esse movimento que eu estou fazendo tem a ver realmente com o que eu quero? Ou tem a ver com o que estão esperando, né? E aí vem, Josi, o autoconhecimento, né? Nossa, o que eu escuto de, não, mas eu sou assim. Não, mas é que a minha mãe também é assim. E a minha família toda é assim. Isso não significa que tu também tenha que ser assim. Antes de tu chegar aqui no podcast, eu e a Tatá, nós estávamos conversando sobre isso, que é a gente aprender, o autoconhecimento faz isso, de a gente olhar para nossa bagagem da vida e ver o que tu vai levar e o que tu vai deixar. Que tu não precisa carregar aquilo uma vida inteira, principalmente se não faz sentido. É tu olhar para tua vida e dizer, isso faz sentido, vou levar. Isso não faz, vou deixar, né? Então, esse autoconhecimento que tu teve e de buscar todos os recursos para dizer, não, eu não quero, por mais que eu seja assim, o lado sombra não vai sobressair, porque ele está me atrapalhando. Então, o arquétipo, ele traz muito de autoconhecimento, né? Muito. Porque quando eu li aquelas características, digamos assim, descritas numa lista lado sombra, eu falei, mas é claro que isso é ruim. Não é, ai, mas eu sou assim. Isso é um comportamento, isso muitas vezes é um comportamento infantil. Se eu, você está te predicando, mas eu sou assim. Não, se eu olhei ali e encarei como lado... É o medo de resolver, né? Exatamente. Se eu olhei ali e encarei como lado sombra, como é que eu vou fazer para resolver? Isso, de fato, é uma característica que me prejudica, né? Porque a gente tá aqui para se desenvolver. Essa é a verdade. A gente consegue, eu sou assim, ou eu estou assim, né? A gente consegue evoluir, graças a Deus. Graças a Deus, eu falo, olha, se tu não tá evoluindo, a gente está aqui para evoluir, né? Ninguém tá pronto, ninguém é perfeito, a única pessoa perfeita é Deus, e nós não somos, nós temos que evoluir. Então, a gente só consegue evoluir quando a gente olha para dentro, né? E há vários recursos para isso. E hoje nós estamos trazendo um desses recursos. E eu sei porque eu fiz o arquétipo contigo e olhei e disse, nossa, isso faz muito sentido. Como é que pode ser tão real? Aí falei pra Tatá, falei pra mais gente, né? É isso. Nossa, mas é muito tu! Então, realmente, o arquétipo, ele é um autoconhecimento e que a gente pare de repetir, eu sou assim, eu aprendi assim, vou fazer assim, e use o exemplo da Josi, que está aqui nos trazendo a história dela, né, de modificação. Continua, Josi. Sim, até mesmo voltando ali no arquétipo inocente, eu via como só algo bom, né? Não, mas eu sou otimista, todo mundo me adora, olha como eu sou otimista, tá todo mundo sempre... Tá, mas otimista até qual ponto, né? Será que eu não tô deixando muitas vezes as pessoas... Vamos supor, no trabalho, né? Não tô colocando muitas vezes a minha opinião para ser só que sempre tá leve e tudo maravilhosamente bem. E isso... Então, quando tu lê dentro do autoconhecimento, quando eu separo ali as características e eu identifico como lado sombra, parece que traz uma clareza para desenvolver, né? Uma clareza para trabalhar esse aspecto. E a gente tem uma evolução muito rápida. Digamos assim, eu não sou psicóloga, terapeuta, mas quando eu trouxe, de fato, isso assim... que o entendimento, ele traz a clareza, né? Não tem como tu não evoluir a partir do momento que tu tem entendimento. A gente não consegue evoluir quando a gente não tem entendimento, ou quando a gente não quer ter entendimento. A partir do momento que tu tem entendimento, que tu traz pra consciência, aí entrar em ação. E é fácil entrar em ação quando tu sabe o que tem que ser feito, que é, de novo, a clareza. Isso. A clareza, eu digo que a clareza faz a gente fazer uma autoterapia diária.
Porque o nosso diálogo interno, diário, começa a ser diferente. Né? A gente não pega aquelas coisas assim, eu sou assim, não, só um pouquinho. Vamos lá. Aí respira, aí a gente já começa a ter um diálogo. Eu sempre digo que o que mais importa é o diálogo que nós temos com nós, aquele diálogo silencioso. Aquilo ali vai ditar todos os movimentos da nossa vida e como a gente vai reagir a todas as circunstâncias, né? Então, essa clareza faz com que a gente tenha uma evolução muito mais rápida do que eu vinha percebendo em relação ao que eu precisava evoluir, né? Então, trabalhando esse aspecto dos lados sombras, digamos assim, do lado sombra da amante, eu consegui identificar um arquétipo que não tinha se manifestado antes e que depois que eu fiz a leitura e a descoberta dele, eu voltei lá para minha infância. Assim, mas é claro que eu sou extremamente exploradora. Eu era uma criança que eu entrava em todas as portas que estavam abertas. Eu queria mexer em absolutamente todas as coisas, conhecer todas as pessoas, né? Eu não tinha parada. A minha mãe falava, nós tínhamos um comércio, e a minha mãe falava, não, tu não tinha jeito, tu sentava nas mesas das pessoas, eu morria de vergonha. Então, porque justamente, e sempre foi essa vontade de explorar, me conectar com pessoas. Então, isso ficou muito... quando eu trouxe a clareza também para isso, ficou muito confortável a ponto de eu esquecer o lado sombra da amante, a ponto de, tipo assim, não importa se eu estou com alguém, não importa se tem alguém me aprovando, não importa, porque eu sei que o movimento que eu tô fazendo ressoa com o que eu acredito, com o que eu quero viver de mais profundo. Tá ligado lá aos meus medos, aos meus sonhos, aos meus desejos, enfim. E isso trouxe uma evolução muito grande de forma rápida, né? Como a gente conversou ali, pela clareza de observar dentro desse arquétipo o que é lado sombra, o que é lado luz. E aí, a gente tem que estar aberta para isso, né? Eu ia te perguntar o seguinte, talvez não tenha te acontecido, porque tu falou 100% das pessoas dá certo, e elas olham o arquétipo e dizem, nossa, é eu, é isso. Mas a gente sabe, né, que foi o que tu falou antes, às vezes, vou dar um exemplo que talvez esteja errado, tá? A inocente quer comprar da governante, por quê? Porque ela tem aquilo que eu gostaria de ter. Ela faz aquilo que eu gostaria de fazer. Ela é aquilo que eu gostaria de ser. E aí eu acabo comprando para me identificar, me aproximar de forma inconsciente. Dentro do questionário, são 75, tu falou? 72. 72 questões. Não sei se já aconteceu contigo, mas por acaso, alguém pode induzir a resposta. Te respondo aquilo que eu quero ser e não o que eu sou. Porque isso acontece muito. Tu perguntar à pessoa sobre o agora e ela responder sobre o que passou ou sobre o que ela quer ser. Não, eu tô te perguntando agora, né? Então, assim, as pessoas... Ou o que tu mais gosta de ti? Aí a pessoa te responde que ela não gosta, né? O que tu quer pra tua vida hoje? Não, eu quero no futuro Não, é hoje, né? Então, assim, as pessoas têm uma tendência a fugir do agora, porque o agora me faz tomar atitudes, então eu respondo sobre aquilo que eu quero ser ou aquilo que eu fui. E as perguntas, elas te deixam a oportunidade de ser tendenciosa se tu não tiver a honra e a sinceridade de ser verdadeira contigo, né? De falar exatamente aquilo que é. Às vezes até por vergonha. Mas eu não vou falar isso, né? Tipo, nem conheço ela, vou responder mais ou menos então, né? Porque olha como é que eu vou responder. E se acontecer isso, como que pode lidar, né? Ou qual é a dica que tu daria para quando alguém for fazer o questionário, do tamanho da sinceridade que ela tem que ter para que isso seja de fato fiel? Ou se já aconteceu contigo, se tu já viu que a pessoa tá tendo uma tendência de responder que não é bem aquilo, por quê? Porque tu tá vendo o comportamento dela, tu tá vendo se ela é daquele jeito ou não. Como é que tu faz para lidar assim, para driblar isso? Já aconteceu, na verdade, antes de fazer análise, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre análise. Não tem certo nem errado, né? Todos os 12 têm o lado sombra e o lado luz. Mas existe sim uma tendência de que eu, estando com o lado sombra de um arquétipo muito aflorado, muito manifestado no meu presente, eu responda lá uma outra questão diferente disso, porque é o que eu estou buscando, né? O que já demonstra uma... E às vezes até sem intenção, uma questão de insegurança. Sim. Né? Isso de alguma forma demonstra uma vontade a fazer um movimento de trabalhar o lado sombra
daquele arquétipo, né? Só pelo fato de estar querendo caminhar para aqueles aspectos, digamos assim. Uhum. Mas é importante que seja feito com a sinceridade, digamos, porque como não tem certo e nem errado, que ele seja feito bem sobre a nossa essência, justamente com o intuito de saber que não tem certo nem errado, não tem bom nem ruim, que a gente vai identificar para conseguir tanto comunicar quanto trabalhar, né? Aconteceu, digamos assim, quando eu fui fazer uma análise e a pessoa chegou para mim, não, eu já li, eu sei, eu sou governante. E ela começou a me contar, ai, porque assim, assim, assim. E aí ela me falou, fiz algumas perguntas chaves que Mas são... tu foi pra fazer o arquétipo e ela já tinha feito ela mesma. Ela já tinha lido, estudado, ela estuda neurociência, e no momento de fazer análise, ela disse assim, não, eu já sei que o meu arquétipo, um deles eu já sei que é a governante. E aí, eu vi que fiz algumas perguntas-chave, que tem algumas coisas que digamos assim... Que definem esse arquétipo. Exatamente. Vamos supor, arquétipo heroína e arquétipo do governante. As duas têm posição de poder, as duas têm posição de comando, mas tem alguns aspectos que definem para ir para uma ou para outra. Aí eu disse pra ela assim, não, tu é heroína? E ela, não, como assim heroína? Porque ela não tinha ouvido falar ainda, né? Ela fez aquele estudo dos mais famosos. Não estava de todo errado Exato. a visão dela, mas acabou indo pro erro porque tinha detalhezinhos que ela não conhecia e não percebeu. Exatamente. Que daí muda tudo. Que muda tudo. Aí tinha detalhes que ela não percebeu, que levavam ela mais para o lado da heroína do que para governante. E quando a gente realizou e fez a descoberta, impactou de uma forma muito forte a vida dela. Porque a comunicação verbal, visual, ia sempre para esse lado mais de ordem, né? Aquele da governante mesmo, de ordem, de controle, de manter a ordem sobre tudo. E quando nós revelamos a heroína, que ela foi mais pro lado da transformação, da superação, então a comunicação dela, desde as músicas que ela utiliza até as narrativas, ela levou mais pro lado de superar os medos, superar os obstáculos, mais para esse lado realmente herói. E ela ficou encantada, né? Assim, Josi, que coisa mais incrível, como é que eu não percebi que estava aqui dentro de mim? E eu li superficialmente, eu estava tentando ser uma coisa que na verdade não era. Então, como ela tinha lido só sobre alguns arquétipos, ela achou que era um determinado arquétipo, e quando ela se revelou através de outro, foi uma descoberta que transformou internamente, que eu sempre digo, primeiro transforma dentro, depois a gente transforma a comunicação, né? Depois transforma fora. E sabe que é uma coisa muito interessante, né? Que isso que ela falou assim, nossa, como é que pode? Eu tive a mesma sensação. E aí tu fica cheia de dedos pra contar pras outras pessoas, porque parece que tu tá te achando. Mas tu não tá te achando, tu quer mostrar, tipo, como pode ter dado tão certo isso? Né? Através de algumas perguntas, claro, respondidas com muita sinceridade, muito a realidade, mas eu também não imaginava que pudesse ser tão certeiro. Né? E é essa sensação que a gente fica, nossa, faz todo sentido, é muito legal. E aí tu fica com vontade de colocar aquilo em prática. E aí tem um outro questionamento que eu tenho, minha dúvida, quero ver se já aconteceu contigo, é de que o colocar em prática sempre é a parte mais difícil, seja lá qual for a atividade que tu deseja fazer. Vou fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, eu tenho aqui o plano alimentar, já fui na Nutri, tá tudo ok. A prática, começa a entrar a parte difícil. Vou ir pra academia, vou fazer exercício, já me matriculei, paguei 1 ano para garantir. Aí começa segunda, terça, quarta, na quinta, sexta, já desistiu porque a prática é mais difícil. Aí a gente tem clareza do que precisa fazer, fiz um planejamento, vou fazer minha empresa faturar mais. A prática fica mais difícil. O arquétipo não é diferente. Né? Fiz o arquétipo, já sei quais são os meus 3 que predominam, já sei qual é como é que chama? A letra, como é que é o nome que você chama? A tipografia? A tipografia que eu vou usar, a cor que vamos definir, tudo perfeito. A prática, puxa vida. Agora a prática tá difícil, né? Algumas vezes tu me mandou mensagem e eu fiquei tão feliz que tu dizia, nossa, tu tá fazendo muito bem, tá perfeito, tá definindo super bem. Eu não tinha ideia que eu tava fazendo bem, porque a prática daquilo que a gente não conhece é difícil. E aí o que eu tava fazendo? Eu tava sendo eu.
né? Então, como os arquétipos estavam ok com aquilo que eu sou, eu estava transmitindo, né, de uma forma natural, eu estava fazendo o que tinha que ser feito, mas era de uma forma natural. Para quem não tem essa naturalidade, talvez mais para rede social, já é mais tímida, já tem mais dificuldade, tu percebe a dificuldade de colocar em prática e quais são as dicas que tu poderia trazer para que a prática fique mais fácil de ser colocada? Certo. Quando a gente faz o estudo e a gente vai realmente para o lado da comunicação, né? A gente tem acesso, digamos assim, ao universo ali da atmosfera dos arquétipos, das palavras de poder, de uma possível tabela de cores, da tipografia, qual o conteúdo que vai conectar. Eu sempre dou dica ir aos poucos. É muito difícil, vou mudar do dia para noite. Não. Então começa a usar as palavras de poder na tua comunicação. Grave stories e determina quais são as palavras de poder. Se é força, se é disciplina, se é sabedoria. E começa a usar essas palavras dentro de frases que também ressoam com o universo desses arquétipos. E já vai mudando. Pode mudar a cor do look que usa, a modelagem, porque tudo Porque tem isso também, né? É muita coisa. é muita Então, é a roupa, é a tua forma de falar, é a cor que tu vai usar, é a tipografia. Não tem como fazer sozinha. Tem que ter um estudo e um direcionamento. Isso. Porque a gente traz clareza com o estudo, né? Eu tive conhecimento dos meus 3, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Dentro da governante, seriam, por exemplo, essa determinada cor, essas determinadas tipografias, essas determinadas frases, conteúdos, narrativas que vão combinar. E eu tenho também uma vasta universo ali na minha própria comunicação, né? Porque eu tenho as minhas fotos, eu tenho a minha linguagem verbal e as copies, o que eu escrevo, né? A linguagem escrita, e eu tenho a minha identidade visual. Então, eu posso trazer um arquétipo desses 3, né? Comunicando 3, um arquétipo para cada aspecto dessa comunicação. E eu sempre digo, né? Que é sempre um amadurecimento. Não tem uma pessoa que, quando a gente já vem fazer o estudo, a gente já tem esse interesse pelo autoconhecimento e pela busca pela evolução. Então, a pessoa sempre vai indo aos poucos no sentido de comecei a tomar conhecimento do que envolve o universo de cada um dos meus 3 arquétipos dominantes. Ai, Josi, agora por onde eu começo? Começa pelas palavras. Muda o jeito de escrever, coloca na tua linguagem verbal as palavras de poder, começa a visualizar quais são os looks, os tipos de tecido, corte, cores. Começa nas tuas próximas compras e escolha trazer isso para a tua própria vestimenta do dia a dia, nas tuas cores, né? Começa a olhar uma paleta de cores que a paleta de cores também é um amadurecimento, porque a gente olha, tem que gostar, eu sempre digo. É muito importante trazer a riqueza dos arquétipos de marca, só que como é uma atmosfera, eu posso fazer a combinação dela de diversas formas. E ela tem que fazer sentido com o que eu gosto, dentro dos meus gostos pessoais. Eu tenho que olhar e eu tenho que gostar. Isso intuitivamente tem uma grande chance de acontecer, justamente porque a gente já tem inconscientemente todos aqueles arquétipos, os nossos 3 arquétipos dominantes, ressoando no nosso inconsciente. Quando a gente tem o conhecimento, a gente traz clareza, traz para o consciente, e aí começa o passo a passo de trazer para a comunicação, justamente para comunicar toda os meus 3 arquétipos dominantes, naqueles 3 primeiros segundos que eu tenho para me comunicar hoje com quem chega, né? Porque o posicionamento a gente faz, logicamente, para quem já nos acompanha, para quem está nos acompanhando ali nas redes sociais, mas a gente faz para quem está chegando e não me conhece. Quem eu sou, o que eu quero transmitir, quais são os meus valores. Então, ali nos meus stories, eu já vou estar comunicando com as palavras que eu utilizar quais são os meus valores. E vai ressoar com os valores daquela pessoa ou com o que aquela pessoa está buscando. Aí, ali nas minhas cores, eu também já vou estar transmitindo a mensagem que eu quero. Na minha tipografia também, é uma tipografia mais criativa, é uma tipografia mais robusta, é uma tipografia com mais serifa. Então, na minha tipografia, ali, nas letras que eu estou utilizando, nas minhas artes, também vai comunicar. Nas músicas que eu vou usar, vai comunicar. Então, todos os dias, ir fazendo ao ponto de que aquilo vai ficando automático, intuitivo e confortável de fazer.
Porque a gente, de fato, tá ali todo dia, quem trabalha com a internet, e vai ter muitas pessoas que vão chegar ali e vão, em 3 segundos, decidir, né? Se elas vão te acompanhar, se elas vão te seguir, se elas vão te dar ouvidos. E se eu tenho tudo ali na minha comunicação, eu vou ressoar com quem já vai... é aquela coisa, sabe? Ai, aquela pessoa parece que fala a mesma língua que eu. Uhum. É mais ou menos isso. Se identificar, né? Isso, a identificação. Como a gente encontra pessoas... E a gente só vai começar a seguir alguém e dar ouvidos a ela se tu te identificar. Exatamente. Senão tu simplesmente vai passar adiante. E eu gosto da rede social, que é isso. O teu perfil, ele te permite ser quem tu é. Porque quem se identifica, fica. E quem não se identifica, pode ir. Exato. Né? Tem essa opção de escolha. Então, tu se permite, tu consegue se permitir ser tu mesmo. Obviamente, baseado em cima dos teus valores e respeito que a gente tem que ter sobre tudo aquilo que a gente fala e todas aquelas pessoas que a gente cativa. Né? Então, a gente tem que ter este cuidado. E o arquétipo faz isso. Ele aproxima e também ele afasta quem faz e quem não faz sentido. E o que tu falou, a gente tem 3 segundos, né? E aí, Josi, tu falou assim, quem vem pra mim, normalmente já vem com autoconhecimento, já vem na busca de algo mais. E aí, de novo, a gente volta para onde? Pro autoconhecimento, né? A pessoa... E o autoconhecimento, ele tá em todas as áreas e em quase todas as profissões. E uma coisa que eu sempre prego muito, é de que eu não preciso perder para que tu ganhe. E assim funciona com todo mundo. Tem uma amiga minha que uma vez disse, Fernanda, eu te admiro tanto porque tu levanta mulheres que tu nem sabe quem é. Né? E para te fazer isso, tu tem que estar muito seguro de si para levantar outras mulheres. Porque eu sou da opinião de que juntas a gente é muito mais forte. Então, assim, a pessoa que vai até ti, talvez ela já passou por mim. Pelo meu ensinamento de autoconhecimento. E ela está evoluindo, precisando de algo mais. E depois uma pessoa que foi até ti, ela vai pensar, não, mas eu tenho que buscar algo mais. E ela vai vir para mim. Porque é essa corrente respeito de a gente respeitar o que cada uma faz. Porque o que a gente faz se comunica também. Né? E é o que tu falou, eu acabo me aproximando ou não de pessoas que são parecidas com os meus arquétipos. Então, só para fazer como é que eu faço link de o quanto é importante a gente se ajudar, né? Porque a tua cliente às vezes está precisando do meu serviço e a minha cliente está precisando do teu serviço. Eu mesmo já indiquei pessoas que passaram por mim, que já fizeram mais de um curso meu e que elas querem mais. E eu disse, eu sei quem pode te entregar mais agora daquilo que tu precisa. E passei o teu contato. Justamente isso, né? De a gente estar se apoiando, se ajudando a sempre buscar autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele salva as pessoas, né? Ele consegue trazer esse entendimento, esta clareza do que precisa ser feito. Sim, o autoconhecimento, ele traz a autorresponsabilidade. Exato. Né? Eu não coloco mais a culpa no tempo, nem em ninguém. Porque eu sempre digo, tem uma parte... até quando a gente vai colocar em prática, agora a gente chegou no momento, quando a gente encerra ali, que é o momento mais importante, que absolutamente nada do que a gente fez vai ter feito sentido se tu não fizer uma coisa, que é a tua parte. Uhum. Né? A dica sempre é começar aos pouquinhos, mas deixar dito que, sim, não é um conhecimento, como eu brinco, né? Não é um conhecimento de marketing digital para, se tu começar a fazer isso, vai comprar um Porsche no final do ano. Não. Mas se começar a aplicar todos os dias, ele vai dar um resultado que vai tornar o teu trabalho não só mais próspero, mas mais prazeroso também. Porque eu tô ali todos os dias tendo a consciência do que eu tô comunicando, de que tudo que tá na minha rede social está representando quem eu sou, e isso vai automaticamente te conectando com pessoas que ressoam com os mesmos valores que tu. Então, eu sempre digo, bato na tecla quando a internet veio e nos afastou. Eu falei, não. Se ela está nos afastando, a gente está usando ela de forma errada. Uhum. Porque a internet, ela amplifica. E se eu utilizo ela para o bem, que é essa corrente que nós estamos falando agora, e utilizo ela realmente representando de fato os meus valores, minha essência, eu tô ali sendo quem eu sou e não sendo um personagem, ela amplifica minhas conexões e melhora absolutamente tudo em uma velocidade maior, tanto para trabalhar nossos aspectos que a gente tem que trabalhar, que descobre no autoconhecimento, quanto para nos conectarmos com as pessoas certas, evoluirmos no trabalho. Então, se a gente usar o canal de forma certa, ela é só uma amplificação daquilo que nós viveríamos no nosso dia a dia, né? Perfeito, perfeito. Josi, estamos chegando ao final. Passa tão rápido, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres inquietas.
O que a fotografia te trouxe de conhecimento que tu poderia transferir hoje para as mulheres inquietas? A fotografia me trouxe, principalmente de conhecimento, o que eu trago de cada conexão com cada uma das mulheres com que eu passei, porque o aprendizado ele é muito grande. Quando a gente hã, descobre, né, o universo de outra pessoa, porque eu sempre digo que a fotografia ela é bem, não seria a palavra correta, mas ela é um pouco invasiva, né, ser fotografado. E aquele trabalho todo antes de me conectar e descobrir, conhecer as mulheres, trouxe para mim um aprendizado, de forma muito acelerada, um aprendizado gigantesco e uma riqueza muito grande de encontrar pessoas, que fazem a diferença, porque a vida é sobre conexões, né. E a fotografia me permitiu justamente estar mais presente nessa rede e ajudar muitas mulheres a poder se comunicar da forma correta e a expandir, a brilhar. Isso para mim não tem preço. Ver as pessoas brilhar é a minha principal realização. E conexão é algo que não tem preço, né? Quando a Não, gente entende o poder de se conectar, quando para de concorrer, quando começa a criar um vínculo, a vida muda, né? muda. A tua vida, ela começa tu começa a explorar coisas que antes tu não ia explorar sem ter essas conexões. Conhecer pessoas legais que talvez tu não conheceria se não tivesse essa conexão. Josi, quem quiser te contratar, quem quiser fazer a análise dos arquétipos, quem quiser fazer fotos contigo, e eu recomendo, deixe teu contato, por favor. Perfeito. Eu vou deixar o Instagram, ali pelo Instagram tem basicamente um portfólio do meu trabalho e pode me chamar por ali também, é @Josi com I, mais um I, Teles com 2 Ls. Chegamos ao final de mais um episódio. Se tu não tiver inscrita, se inscreve para não perder nada. Um beijo, fica com Deus.